Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, reunião emergencial na Arábia entre JJ e a direção do Al Hilal. Por que David Washington não veio? Portugal, a nova casa da base do Mengão na Europa com muita lucratividade. Leixões troca zagueiros do Flamengo. E Dunche já tem cargo para Landim, caso seja eleito. Roda a vinheta. Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português que fala sobre o Flamengo. Já é o maior canal independente de clubes de Portugal. Não é um canal do Porto, não é um canal do Benfica, não é um canal do Sporting. É um canal do Flamengo, é um canal do Leixões, o clube do Flamengo em Portugal. Olha essa camisola aqui, ó, como se diz aqui em Portugal, em homenagem aí à camisa número 2 do Flamengo. Todos os jogos do Leixões você acompanha aqui nesse canal, todas as informações sobre a parceria também. Por isso que é importante que você se inscreva no canal e acione o sininho, além de receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre as notícias que são publicadas aqui no exterior falando sobre o Flamengo. Por isso é muito importante a sua inscrição no canal e o apertar o sininho também. Vamos lá, galera, eleição, né? Os candidatos falando aí nos podcasts da vida. E ontem o Duche deu uma entrevista a um podcast e disse o seguinte: Landim já tem função dentro da sua administração. É isso mesmo, meus amigos. O Landim já ganhou uma função. O Landim será a pessoa responsável pela construção do estádio. Ou seja, o Landim não vai roer o osso, meus amigos. Tudo em relação ao estádio vai ser comandado pelo Landim, né? Se o atual VP e jurídico do Flamengo for eleito. Então você já sabe aí qual será a função do Rodolfo Landim, caso a chapa da situação esteja eleita. Meus amigos, vamos falar do Leixões, né? Janela ótima para o Leixões ontem. O Leixões contratou mais um jogador do Flamengo. É isso mesmo, meus amigos. O Leixões contrata mais um jogador que tem origem no Clube de Regatas do Flamengo. Rafael Santos, o Van Dijk rubro-negro, reforça a defesa do Leixões. Centrão de 26 anos, subiu de divisão com Santa Clara, mas teve pouca utilização. Mesmo nos últimos minutos de mercado de transferência, o Leixões conseguiu concretizar a inscrição do central Rafael Santos. Brasileiro de 26 anos, chega a Matosinhos após uma temporada de pouca utilização no Santa Clara, que subiu para a primeira divisão. Em busca de um maior protagonismo, defesa formado no Flamengo junta-se ao plantel orientado por Carlos Fangueiro, naquela que será a terceira época no futebol português, ao qual chegou pelo aporte do Moreirense, também aí contribuindo para a subida dos Cônegos para a primeira escalão. Ou seja, meus amigos, o Rafael Santos, não sei se vocês lembram, o cara, menino que fazia ali o cabelo igual do Van Dijk, o pessoal chamava ele de Van Dijk, né? Se assinou com Leixões e é o novo zagueiro. E, meus amigos, sai do Leixões, né? Um jogador que não estava sendo utilizado, né? Que é o Noga. O Noga não é mais jogador do Leixões e reforça o Oliveirense, a qual o time de Matosinhos venceu no último sábado. Eu mostrei em um vídeo tudo para você sobre essa vitória, né? O Oliveirense conseguiu aí um empréstimo do Gabriel Noga, central do Leixões, que assegurou em definitivo em junho, junto dos brasileiros do Flamengo, que cedeu temporariamente jogador de 22 anos do clube de Matosinhos em janeiro. O negócio aconteceu aí no final da janela, ou seja, o Rafael Santos veio e o Noga saiu, né? Enfim,
e continua tendo aí 2 jogadores do Flamengo, entre aspas, né, provenientes do Flamengo de alguma forma, no plantel do Leixões, só que sai o Noga, entra o Rafael Santos, um zagueiro que eu acho que realmente é muito melhor do que o Noga. Mas, meus amigos, eu estou falando do Leixões, mas o Flamengo faz aí uma sensacional parceria com Portugal de uma forma geral. O Diogo Dantas diz o seguinte: Flamengo se vale do entreposto em Portugal para fechar a janela com vendas com olhos no lucro do futuro. São muitos jogadores que estão aqui em Portugal. O Flamengo vai fechar a janela de transferência tentando compensar, nem que seja no futuro, o alto investimento aplicado em reforços com venda de jovens da base no atacado. Nessa temporada, o clube consolidou a estratégia de negociar os talentos formados no Ninho que não estouraram com o futebol português, com o intuito de lucrar em possível venda futura. O último caso foi do volante Igor Jesus a caminho do Estrela da Amadora por 2 milhões de euros. O Flamengo mantém 50% dos direitos do atleta para se valorizar na Europa. Achei muito pouco. Sinceramente, 2 milhões de euros pelo Igor Jesus, muito pouco. O clube português voltou à elite local no ano passado e também foi o destino de outros jovens do Flamengo recente, como Peterson, André e o volante Daniel Cabral. 4 jogadores. 4 jogadores. Todos através do agente Bruno Macedo, português, que fez a intermediação da vinda de Jorge Jesus e virou um importante parceiro em Portugal, assim como seu sócio Juliano Bertolucci no Brasil. O escritório em Lisboa é o ponto de partida e chegada de algumas negociações recentes do Flamengo, mesmo que não diretamente nos casos de reforços contratados na atual janela. Também passam por ali acordos de levar jovens rubro-negros para outros destinos preferidos ultimamente. O Leixões da segunda divisão local, clube que o Flamengo quer comprar em breve. O Flamengo vendeu o zagueiro Gabriel Noga no começo da janela de transferência e também mandou para lá o atacante Verton, aos poucos minutos entre os profissionais. O modelo de negócio é quase sempre o mesmo. Atletas são emprestados, como foi o caso do zagueiro, e depois adquiridos em definitivos, como aconteceu com o atacante de uma vez. A ideia é emplacar uma revenda com grandes equipes portuguesas e operações que tenham sucesso financeiro. Meus amigos, uma listinha aí para você saber, ó, rapidinho, né? 4 no Estrela da Amadora. Daniel Cabral, Peterson, André e agora Igor Jesus, né? Dois, teoricamente, 3 agora, né, com Rafael Santos, ou seja, Portugal virou um entreposto para o Flamengo colocar aí a sua galera para vender, essa que é a grande verdade. Meus amigos, e o David Washington, hein? O que aconteceu aí com a questão do David Washington, meus amigos? Entenda, né? O que aconteceu é o seguinte: a janela fechou e o Flamengo não conseguiu a contratação do David Washington. No apagar das luzes, o Chelsea topou liberar o atleta de 19 anos por empréstimo, sem opção de compra, com condição do rubro-negro pagar a metade do salário. Mas o clube carioca não topou. Os jogadores e seus empresários entendiam que o Flamengo era o melhor destino, mesmo com o interesse do Rio Ave de Portugal. Ambos consideravam o rubro-negro uma boa vitrine. Fato de disputar 3 competições também pesou. Eles conseguiram convencer os ingleses que nas últimas horas da janela topariam liberar o jogador. Mas o Flamengo não topou e, como viviam as últimas horas da janela, os clubes ficaram sem tempo para negociação, né? A folha salarial rubro-negra é das mais caras do país, avaliada em 20 milhões de reais mensais. E aí, por isso, o Flamengo desistiu. Eu acho estranho o Flamengo desistir por isso, hein? Metade de um jogador jovem contratado pelo Chelsea foi por isso mesmo? Acho, no mínimo, estranho. Meus amigos, muita gente fala aí da cabeça do Tite, que quer o Tite fora. E, meus amigos, crise entre a direção do Al Hilal e Jorge Jesus. Vamos sair do Brasil e vamos direto para a Arábia. Reunião de última hora, os dirigentes do Al Hilal empurram Neymar pela goela
pela goela do Jorge Jesus, que não queria escrever o Neymar enquanto ele tivesse totalmente recuperado. Foi isso que aconteceu, meus amigos. O Neymar foi escrito, exigências dos donos do Al Hilal, e aí o Jorge Jesus ficou bastante contrariado com isso, porque a ideia do Jorge Jesus era que o Neymar fosse inscrito somente depois que tivesse recuperado, porque ele fica sem uma vaga de estrangeiro no time com a imposição dos dirigentes em inscrever o Neymar mesmo machucado. Meus amigos, vamos ficar de olho aí nessa relação, porque esta relação tende aí a dar merda. A gente conhece a personalidade do Jorge Jesus e sabe que ele não aguenta muito aí as imposições de dirigentes, né? Vamos esperar mais um pouco, quem sabe aí 2025 o Mister veste de novo o manto sagrado rubro-negro. E você, gostaria de ver o Mister voltando? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante, como é muito importante a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.